Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo, e este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Nesse período de dificuldade, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós aprendemos como comunidade? Nós aprendemos que a oração ela é fundamental para a vida da igreja. Nós aprendemos que orar faz parte da experiência da fé. Que orar ao Senhor, se dedicar ao Senhor é um exercício espiritual de dependência dEle. É o momento em que nós colocamos o nosso coração no lugar, é o momento em que nós colocamos os nossos anseios no seu devido lugar e nós nos voltamos para o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, e com Ele nós estabelecemos um diálogo, nós falamos com Ele e o Senhor fala conosco na oração. O Senhor fala conosco na oração à medida que nós meditamos na Sua palavra, à medida que nós colocamos o nosso coração para ouvir a Sua voz através das Escrituras, nós temos uma conversa com Deus na oração, e nós aprendemos ali o nosso lugar, nós relembramos ali onde nós somos cuidados, no ambiente mais íntimo da nossa devoção. Martin Lloyd Jones, quando fala sobre oração, ele diz o seguinte: a oração é sem dúvida a atividade mais elevada da alma humana. O cristão está no seu auge, no mais alto lugar, quando, de joelhos, ele está cara a cara com Deus. Quando nós estamos em oração, nós somos convidados a um ambiente de intimidade, daquele Deus que está presente em todos os lugares, daquele Deus que se manifesta em todos os lugares, mas quando nós nos colocamos de joelhos para orar ao nosso Senhor, nós somos convidados ao lugar mais íntimo desse relacionamento. Nós podemos voltar ao nosso Senhor, falar com Ele a respeito das nossas ansiedades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. É para Ele que nós choramos as nossas dores, é para Ele que nós pedimos conselho, é para Ele que nós dedicamos as nossas vidas e na oração nós fazemos todas essas coisas. Na oração é a mais elevada atividade da alma humana. Mas a oração, quando nós olhamos para aquilo que as Escrituras nos ensinam, nós vemos que ela é uma excelente fonte de devoção pessoal. E o texto que nós estudamos nessa série, o texto do Pai Nosso que nós acabamos de cantar, é um texto que nos ensina muito sobre como nós, como indivíduos cristãos, como nós podemos desenvolver essa intimidade com o Senhor, a nossa devoção a Ele. Observe que o texto começa de um toque muito pessoal, dizendo que Deus é o nosso Pai. Nós estamos nessa oração demonstrando uma relação de filiação, de proximidade com o nosso Deus. Isso faz todo sentido quando nós pensamos na nossa devoção, como indivíduos diante do Senhor. É William Barclay quem diz: o Pai Nosso é uma oração que somente um discípulo pode orar. É uma oração que somente aqueles que estão comprometidos com Cristo Jesus podem tomar em seus lábios com algum significado. O texto do Pai Nosso é usado em diferentes contextos. Jogadores de futebol recitam antes de entrar no campo. Pessoas recitam antes de iniciar suas tarefas no dia. Para algumas pessoas é uma espécie de mantra que é usado na prática diária. Mas William Barclay tem razão quando ele diz: somente cristãos comprometidos é que o tomam com algum significado, com algo que realmente faça sentido. E quando nós lemos o texto do Pai Nosso, nós lemos um texto que fala profundamente ao nosso coração, aquece a nossa alma, porque ali nós encontramos uma oração de Cristo Jesus que serve como modelo para toda a nossa vida de oração. Mas se nós prestarmos atenção, o texto do Pai Nosso nos mostra também que essa oração é uma oração de devoção comunitária.
Não é simplesmente de um indivíduo que se colocando a sós com Deus ali, ele ora, mas essa oração, ela reflete os anseios de toda a comunidade cristã. Observe quantas vezes a primeira pessoa do plural ela é usada nessa oração. Jesus Cristo diz, Pai nosso que estás no céu. Mais à frente ele diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair, livra-nos do mal. Não é para mim, não é uma oração preocupada com os meus desejos, as minhas vontades ou os meus problemas. É uma oração que expressa a minha preocupação com os nossos problemas. São os nossos pecados, são as nossas dívidas, é o nosso pão, as nossas necessidades. Jesus Cristo nos ensina uma oração comunitária. Ela nos convida a lembrar que oração não é algo que eu oro somente por mim, mas é algo que faz parte da minha oração pela minha comunidade, pela minha igreja, pelas pessoas com quem eu caminho junto atrás de Cristo Jesus. Observe, essa é uma oração que fala sobre uma provisão comunitária. Dá-nos hoje o pão que é nosso. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que Deus é a fonte última do nosso sustento. O pão é nosso, mas é Ele que nos dá o nosso pão. O Senhor é a fonte das nossas necessidades, da nossa provisão, mas não somente da minha individual, da nossa comunidade. Quando nós somos convidados por Cristo Jesus para estudar, para orar a oração do Pai Nosso, nós somos inseridos em um ambiente de reflexão comunitária e não individual. Observe, ele também diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus Cristo está dizendo que, da mesma maneira que nós perdoamos uns aos outros, o nosso Senhor vai nos perdoar. É como se Ele estivesse nos ensinando que esse perdão horizontal que existe na comunidade de pecadores, que vão fazer ofensas, que vão criar problemas, esse perdão que faz parte da comunidade, ele é um reflexo do perdão que vem de Deus. E, por fim, existe proteção comunitária. Livra-nos do mal, Senhor, não nos deixe cair no engano de um evangelho distorcido, não nos permita cair no engano de uma comunidade vazia, não nos permita cair no engano somente das atividades religiosas. Nós queremos ser protegidos pela graça divina, para sermos uma comunidade vibrante diante do Senhor, porque a oração do Pai Nosso é mais do que somente uma oração que nos ensina devoção pessoal. É uma oração que nos ensina uma devoção que é comunitária, que faz parte do povo e da igreja. Michael Green diz o seguinte: Deus, o nosso querido Pai Celestial, o seu nome é santificado, o seu reino estendido, a sua vontade é feita, mas são as nossas necessidades supridas, os nossos pecados perdoados, as nossas tentações vencidas. Que oração! Quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós vemos uma oração da comunidade, a comunidade dos seguidores de Cristo Jesus, dos discípulos que têm Cristo como mestre. Eles oram uns pelos outros, eles oram pensando uns nos outros, eles oram para além de si mesmos. Mas existe um outro elemento nessa oração que fala ainda um pouco mais forte a respeito do que o Senhor nos ensina aqui. Esse texto nos ensina uma devoção que é também pública. O contexto no qual Jesus Cristo ensina essa oração, ela tem toda a relação com aquilo que acontece de maneira externa à igreja. Ele fala com aquilo que acontece de maneira externa ao grupo dos discípulos, falando sobre, ensinando os seus discípulos a orar. Cristo Jesus, antes de falar sobre o Pai Nosso, ele diz que a primeira coisa que os discípulos precisam aprender é a evitar a hipocrisia religiosa. E ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. A devoção cristã, ela tem uma função pública e não é para que as pessoas nos vejam. Nós não estamos aqui tentando parecer bonito para as pessoas. Nós não queremos ser religiosos de boca para fora. Nós não queremos fazer dessa oração simplesmente um modelo a ser repetido. Nós não queremos usar esse modelo. Não que exista qualquer problema em orar em pé. Não que exista qualquer problema em orar em lugares específicos, como a sinagoga nos dias de Jesus, ou na igreja nos nossos dias. Não existe nenhum problema em si nessas coisas. O problema é que os hipócritas usavam disso
para aparecer, para fazer disso uma evidência de santidade, uma aparência de devoção, quando na verdade o objetivo era fama pessoal, quando o objetivo era simplesmente ser vistos. E Jesus Cristo diz, eles já receberam a recompensa deles. Se eles oram para ser vistos e eles foram vistos, é uma oração que já teve a sua recompensa. Por um outro lado, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinar, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Na oração existe uma recompensa que só Deus pode dar. Na oração existe uma interação com Deus que somente nós e Deus podemos avaliar. Mas o nosso Senhor nos ensina que o nosso Pai recompensa os seus filhos que oram com o coração no lugar. Nós evitamos, de todo modo, a hipocrisia religiosa. E nós evitamos também a retórica religiosa. Jesus continua falando, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os gentios. Os gentios tinham os hábitos de usar orações específicas e recitar essas orações, como se essas orações fossem uma espécie de mantra, fosse uma espécie de devoção engessada e mecânica, como se o falar daquelas palavras seria uma resolução de problemas. E de uma maneira extremamente irônica, é o que muitas vezes acontece com a própria oração do Pai Nosso, que se torna como se fosse um amuleto da sorte para cristãos, que o recitam como se os males se fossem espantados. Não fiquem repetindo a mesma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma resposta retórica religiosa, que está preocupada com o eu, que está preocupada com a aparência, que está preocupada com aquilo que é externo. Porque ele diz, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam mesmo antes de pedir. Vocês não precisam ficar repetindo os seus mantras. A oração do Pai Nosso não vai servir de amuleto para vocês, não vai ser muleta espiritual. Na verdade, vocês vão encontrar aqui um modo de viver a vida cristã em profunda intimidade com Deus. John Stott quem diz, a hipocrisia é um mau uso do propósito da oração, e ele completa, desviando-o da glória de Deus para a glória de si mesmo. A hipocrisia se levanta de todos, ele fala alto, com palavras bonitas, mas o objetivo não é a glória de Deus, não é um buscar a Deus, é o próprio nome, a própria fama. E a verbosidade, ficar repetindo sempre as mesmas coisas, é um mau uso da própria natureza da oração, degradando a uma abordagem real e pessoal para uma mera recitação de palavras. Repetir palavras, como se elas ganhassem ênfase, como se elas ganhassem poder a partir da ênfase. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando algo completamente diferente. Ele está nos ensinando um tipo de devoção que nasce no coração do indivíduo, que impacta a comunidade, mas que se estende para todas as áreas da vida. Observe como Jesus Cristo começa a oração. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não existe nada que nós possamos fazer que faça com que o nome de Deus seja mais santificado do que ele já é. Nós não conseguimos atribuir ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, nada que possa acrescentar em sua santidade. Não tem nada que nós possamos fazer que faça com que Ele seja mais santo do que Ele já é. Deus é santo, a última consequência. Ele é santo, eternamente e infinitamente santo. Mas quando nós oramos para o nome de Deus ser santificado, nós estamos falando de uma preocupação que nós temos como comunidade, para que o nome de Deus seja reconhecido como santo, além dos limites da comunidade. Venha o teu reino, não o nosso reino, não os nossos propósitos, não a nossa comunidade, mas o teu reino venha. E ele diz, seja feita a tua vontade, não as nossas vontades, não os nossos propósitos, mas a vontade divina, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu é plena e perfeita, mas nós oramos para que ela seja cumprida na terra. E esse elemento da oração de Cristo Jesus, de ter o nome de Cristo, o nome de Deus santificado na terra, de ter o reino de Deus vindo à terra,
de ter a vontade de Deus sendo feita na terra. É uma oração que reorienta o modo como nós pensamos na nossa presença do mundo. Como seguidores de Cristo Jesus, como portadores da mensagem do reino, somos nós que levamos o nome de Cristo Jesus. Somos nós que levamos a mensagem do reino de Cristo Jesus. Somos nós que falamos sobre a vontade de Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós vemos que nós temos uma devoção que deve ser feita pública. Ela é individual com o Senhor, com certeza. Ela é comunitária, com certeza, mas ela extrapola os limites da própria comunidade. Essa é uma devoção pública. N.T. Wright diz o seguinte: essa oração sintetiza de forma plena e precisa, embora de forma muito condensada, a forma como Jesus leu e respondeu aos sinais dos tempos, a forma como ele compreendeu a própria vocação e missão e convidou os seus seguidores a partilhá-la. Jesus Cristo, quando nos ensina essa oração, ele está falando a respeito de sua própria missão, de santificar o nome de Deus, de fazer com que o reino de Deus seja manifesto, a vontade de Deus seja feita, que a provisão seja oferecida à comunidade, que o perdão seja oferecido à comunidade, que a proteção seja oferecida à comunidade. Mas ele entendeu e ele convida os seus seguidores a fazer o mesmo. Esta oração, ele continua, serve como uma lente pela qual podemos ver o próprio Jesus e descobrir algo que ele estava prestes a fazer, e eu diria mais, nos ensina a fazer exatamente aquilo que o nosso Senhor fez. Jesus Cristo encarnou os valores dessa oração no seu próprio ministério, e ele manifestou a vontade de Deus ao mundo. E quando nós encontramos nessa oração o próprio Jesus Cristo tendo os seus valores apresentados ali, nós encontramos uma oração que mexe com a nossa devoção pessoal, que influencia a nossa comunidade e que impacta o mundo ao nosso redor. E nessa série, nós vamos olhar cada uma das sentenças dessa oração, para encontrar nessa oração os valores que nos demonstram quem Jesus Cristo é e quem nós somos com Ele. E hoje nós vamos começar com a primeira sentença dessa oração, a sentença que diz o seguinte, nós vamos ver a primeira sentença que diz: Pai nosso que estás nos céus. Somente olhando para essa pequena frase, tão conhecida, muitas vezes repetida, nós vamos encontrar valores aqui que nos ensinam sobre quem Cristo é e como Ele espera que nós possamos viver como filhos dEle. O modo como Jesus Cristo nos ensina o início dessa oração demonstra que a oração ela funciona como uma adoração a esse Deus que é nosso Pai e que estás nos céus. E essa adoração que Jesus Cristo nos ensina, esse devotar do nosso coração ao nosso Deus, começando com Deus, a prioridade última das nossas vidas, nós vemos que essa oração, ela começa a demonstrar pelo menos 4 princípios que nós podemos entender do modo como Jesus nos apresenta Deus nessa oração. A primeira coisa que nós aprendemos quando lemos essa sentença é que essa adoração que Jesus nos ensina, ela reorienta o nosso olhar e ela nos faz olhar para o alto. A primeira coisa que nós aprendemos quando oramos essa oração, quando nós realmente pensamos nos significados que essas palavras carregam, nós reorientamos o nosso olhar para o lugar onde nós nunca podemos tirar os nossos olhos, para o nosso próprio Deus. A tradição hebraica tinha o costume de chamar Deus de Pai. Em algumas ocasiões, o Antigo Testamento usava a figura do Pai para descrever o relacionamento que ele tinha com o seu povo. Em 1 Crônicas 29, nós lemos, ele me dirá, Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Nós vemos nesse momento o próprio Deus sendo descrito como aquele que é Pai, como aquele que gera, como aquele que cuida, como aquele que protege. A figura da paternidade de Deus nas Escrituras é uma figura de um pai bondoso, de um pai cuidador, de um pai preocupado, de um pai que provê. Ele provê proteção, ele provê sustento, ele provê aquilo que é necessário para que o seu filho cresça
E essa figura da paternidade de Deus, no Antigo Testamento, ela nos ensina sobre o que um pai faz, quem um pai é, o que ele é. E mais do que isso, quando nós olhamos para a tradição judaica de uma maneira geral, nós percebemos que esse conceito de paternidade, eventualmente, ela é usada para descrever o modo como eles oravam. No livro de Siraque nós lemos: clamei ao Senhor, tu és o meu Pai, não te esqueças de mim nos dias da minha dificuldade. A ideia de evocar essa imagem de Deus como um cuidador, protetor, um pai, ela acaba por entrar na devoção judaica e ser manifesta nas orações. Mas existe algo que somente Jesus Cristo faz, algo que somente Jesus Cristo fez, e que nós não vemos no Antigo Testamento, nem sequer nas tradições judaicas, é que Jesus Cristo tem o costume de, em suas orações, endereçar a Deus como Pai. Não somente dizer que Ele é Pai, não somente reconhecer o seu cuidado, mas Ele estabelece um outro tipo de relacionamento quando Ele ora. Todas as orações de Jesus Cristo nos Evangelhos, com a exceção de uma oração quando Ele está na cruz, todas as outras vezes Jesus Cristo inicia suas orações dizendo: Pai. O foco da oração não é somente o Senhor do universo, não é o Criador do universo, é o Pai. Ele estabelece um outro nível de intimidade ao nos ensinar a orar como Pai. Observe o que ele diz em Marcos, capítulo 11. Naquela ocasião te disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e revelaste-as aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. O costume de Jesus Cristo era orar para Deus como aquele que é seu Pai, como uma maneira de demonstrar sua intimidade com Ele. Mesmo na cruz, Ele diz para aqueles que o estão crucificando, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. A vida de oração de Jesus era marcada por essa intimidade, por essa proximidade, e quando Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar de acordo com o modelo de oração dele. É assim que ele orava, foi assim que ele orou todas as outras vezes. E para que o nosso coração não seja perdido, ele diz: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando nós olhamos para o modelo de oração de Jesus Cristo, nós aprendemos que a primeira coisa que nós precisamos fazer na oração é elevar os nossos olhos aos céus. É reorientar aquilo que nós estamos vendo. Quando nós olhamos sem considerar a paternidade de Deus sobre nós, nós temos a tendência de transformar a oração nos nossos problemas. Nós temos a tendência de começar as nossas orações falando sobre as nossas dificuldades, sobre o caos da vida, sobre os desafios do trabalho. E todos esses elementos são coisas que nós precisamos de fato orar. Mas quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos oferece um modelo de oração que concorda com o seu modelo de oração, Ele está dizendo que nós podemos aprender a orar melhor quando nós reorientamos o olhar. Quando nós começamos olhando para o Senhor, quando nós contemplamos a sua beleza, quando nós contemplamos a sua grandeza, e nós temos tempo de orar a Ele, o nosso Pai, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o cuidado que Ele tem sobre nós. O nosso coração, ele foca em algo muito maior do que somente as minhas necessidades. As minhas necessidades. Quando nós olhamos para o alto, nós ajustamos o nosso relacionamento com Deus. O primeiro e mais importante relacionamento das nossas vidas é alinhado quando nós oramos de acordo com o modelo de Cristo Jesus. Começar a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele nos permite lembrar que o nosso Deus é o centro da nossa vida, é o propósito último da nossa existência, que é para Ele que nós dirigimos todos os nossos esforços, que é a Ele que nós dirigimos os nossos pensamentos e que é a Ele que nós dirigimos as nossas orações. Nosso olhar
se volta para o alto quando nós oramos como Jesus. Mas mais do que isso, essa oração nos faz olhar também para dentro de nós. Orar o Pai Nosso e começar com essa sentença, reconhecendo a paternidade de Deus, ele nos ajuda a olhar sobre algo a respeito de quem nós somos. Quando nós oramos o Pai Nosso, ou nós oramos de acordo com o modelo de Cristo Jesus, nós somos lembrados que nós somos filhos dele. Existe algo profundamente transformador no modo como nós vemos quem o nosso Deus é, quando nós entendemos que, como Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Quando nós oramos conforme Jesus Cristo, nós oramos como um filho fala com o seu pai. Isso muda o modo como nós entendemos a nossa identidade. E nós olhamos para dentro e nós somos confortados com o fato de que nós somos filhos de Deus. Quando o texto de Mateus nos diz que Jesus inicia essa oração como um pai, nós somos lembrados de outros lugares em que Jesus Cristo, ele ora de um modo muito encorajador. Marcos capítulo 14, versículo 36, nós lemos: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando Jesus Cristo ora no seu momento de maior agonia, Jesus Cristo se dirige a Deus como aquele que é Abba. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, mas é uma palavra que ela não era comumente usada no ambiente religioso para descrever relacionamento com Deus. Abba era uma palavra aramaica usada para descrever, usada de crianças para os seus pais, como se dissesse com carinho: esse é o meu pai. Era uma expressão de profunda intimidade. Esse era um termo que não se usaria fora desse ambiente familiar. Quando Jesus Cristo se volta a Deus e ora: Abba, Pai, ele nos mostra que ele se volta nos seus dias de dor, nos seus dias de dificuldade, no seu dia de maior tentação e sofrimento. Ele se volta para Deus como quem diz: meu Pai. Como uma criança se entrega no colo do seu próprio pai, Jesus Cristo se entrega na sua vontade para Deus. Ele se entrega ao Pai de tal forma que ele diz: é a tua vontade, não a minha. Se possível, me tira desse caminho, mas não a minha vontade, a tua. E ele se entrega no colo do seu Pai, como aquele que aceita a missão que tem de morrer sacrificialmente por mim e por você. E o que é mais interessante é que essa atitude de intimidade, de profunda familiaridade com Deus, em um contexto de profunda intimidade com Ele, é que nós vemos que os cristãos primitivos assim também oravam. Quando Paulo fala em Romanos sobre como nós clamamos, ele diz o seguinte: pois vocês receberam um espírito que não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio de qual nós clamamos: Abba, Pai. Aquelas palavras da oração de Jesus no seu momento de dor eram as palavras que os cristãos primitivos usavam para descrever essa profunda intimidade que tinham com Deus, para que eles entendessem que agora, como filhos de Deus, eles podem olhar para Ele e dizer: o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Pai. O modo com que nós somos ensinados a orar muda o modo como nós entendemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos intimidade para chamá-lo de papai. Nós temos a intimidade de nos dirigir a Ele com palavras de afeto, com palavras de amor, com palavras de carinho. A oração de Cristo Jesus, a sua própria vida de oração, demonstra isso e nos ensina. Em Gálatas, Paulo também nos diz: porque vocês são filhos de Deus, e Deus enviou o Espírito de seus filhos aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai.
Quando nós olhamos para o modo como Jesus nos ensina a orar, e nós olhamos para o modo como Jesus orava, nós percebemos que existia em Cristo Jesus plena consciência da sua filiação de Deus. O seu relacionamento era marcado pela plena consciência de que ele se entendia filho de Deus. E quando ele nos ensina a orar, ele nos transmite o mesmo sentimento, a mesma confiança. Nós oramos como filhos. Orar o Pai Nosso significa reorientar o nosso coração para olhar para cima, mas nós podemos olhar para dentro e lembrar que nós somos também filhos de Deus, e isso acalma a nossa alma. Orar o Pai Nosso é mais do que somente refletir, é reorientar a nossa vida, é olhar para o nosso Deus, é acalmar o nosso coração sabendo que nós somos filhos. Mas mais do que isso, nós somos convidados também a olhar para os lados. Porque o modo como Jesus nos ensina, ele diz que esse é o Pai Nosso. Não é só meu Pai. Muito embora nós encontremos nossa identidade na nossa relação individual com Deus, Jesus Cristo não nos ensina a oração do meu Pai. Não ensina a oração das minhas necessidades, das minhas vontades. Ele ensina a oração do Pai que é nosso, Ele é da nossa comunidade. Essa é uma oração para a comunidade dos discípulos. Quando eu oro o Pai Nosso, eu sou convidado a olhar para os lados e encontrar ao meu redor pessoas que também foram resgatadas por Cristo Jesus, que também entendem Jesus Cristo como seu Salvador e que são, como eu, filhos de Deus. São membros da mesma comunidade, partilham da mesma fé. Quando nós olhamos para os lados, nós vemos os nossos irmãos. Nós vemos essa comunidade de pessoas que foi construída pelo Senhor, resgatada pelo Senhor. E olha que bonito o que Paulo fala em 2 Coríntios, citando um texto do Antigo Testamento para falar sobre a comunidade da fé. Ele diz o seguinte: eu lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. Essa figura familiar, usada por Deus no Antigo Testamento e aplicada por Paulo à realidade da igreja, nos ensina que quando nós falamos que Deus é nosso Pai, nós estamos presumindo que existe uma família de muitos irmãos. Nós temos irmãos e irmãs que partilham da mesma paternidade e que agora nós partilhamos da mesma irmandade. Orar o Pai Nosso é olhar para os lados e ver essa comunidade que o Senhor colocou ao nosso redor, uma comunidade para quem nós somos convidados a reconhecer, a abraçar e a amar. Orar o Pai Nosso é mais do que somente um exercício de recitar um modelo, é ter a vida completamente reorientada pelos valores e os princípios de Cristo. Em Gálatas, Paulo diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, todos eles são chamados de filhos de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos aqueles que partilham dessa fé pertencem à grande comunidade de Deus no mundo, a igreja que está espalhada por todos os cantos. Mas a experiência dessa igreja que está espalhada por todos os cantos, ela acontece de maneira local, de tal forma que eu e você hoje podemos olhar para a nossa igreja, para a nossa comunidade e dizer: essa aqui é a minha igreja, esses são os meus irmãos. São com esses que eu celebro essa paternidade de Deus. A experiência da família de Deus, ela acontece na igreja local. Ela acontece no meio da comunidade, nessa expressão material e comunitária dessa família de Deus que é conhecida em todos os lugares do mundo. Em outras palavras, quando nós estamos orando o Pai Nosso, nós estamos lembrando dos nossos irmãos, os membros da nossa comunidade, aqueles que celebram o nosso Salvador, que celebram o nosso Deus. Como João diz lá no seu Evangelho: contudo, aos que receberam a Cristo Jesus, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós lembramos da nossa comunidade. O nosso olhar é redirecionado para os nossos irmãos. Olhar para os lados aquece os nossos relacionamentos.
Nós olhamos para o alto, nós olhamos para dentro, mas nós vemos os nossos irmãos. Orar o Pai Nosso é ser convidado a entrar nessa visão, nesse grupo de valores e princípios de Cristo Jesus que reorientam a nossa vida. Dizer que Ele é o nosso Pai nos faz lembrar que é a Ele quem oramos, quem nós somos como filhos, quem nós somos como irmãos uns dos outros. Mas existe algo um pouquinho além disso aqui. Existe um último elemento que não poderíamos esquecer quando nós tratamos Deus como Pai. Em alguns momentos na história do seu povo, Deus se apresenta como Pai de uma nação, como Pai de um povo. E todas as vezes que isso acontece, nós vemos que um elemento grandioso está acontecendo. Um desses lugares onde nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, e nós vemos o nosso Senhor usar a figura da paternidade, dele ser pai do seu povo, acontece no Êxodo, quando o povo escravo do Egito está sendo liberto por Deus, pela instrumentação de Moisés. Ele diz que ele é o pai daquele povo. O êxodo, esse momento de sair da escravidão para a liberdade que ele oferece, para sair daquele império de destruição, para serem enviados para uma nova nação, um novo lugar, para serem um povo de Deus. Ele diz o seguinte: pois diga ao faraó, ele diz a Moisés, que assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito, e eu já lhes disse que deixe o meu filho ir para que ele possa me prestar culto. Esse é o meu povo, eles são meus filhos. Deus se apresenta como Pai. A ideia de chamar Deus de Pai no Antigo Testamento estava totalmente associada com a redenção do povo do Egito, saindo da escravidão e ganhando liberdade. Mas não somente ali. Nós vemos um outro lugar, em um novo momento da história de Israel, em que Deus diz que vai ser como um pai para o ungido, o Messias que vai ser rei em Israel. Esse povo, essa nação que ganha agora do próprio Deus um representante que é dele, conhecido como Messias, sobre ele diz, eu lhe serei pai e ele será como um filho. Esse relacionamento de intimidade entre pai e filho é apresentado na figura do Messias. E não é à toa que nos dias de Jesus, as pessoas, quando se referiam a Deus como Pai, eles se relembravam da sua redenção, eles lembravam do seu Messias. E é por isso que quando nós olhamos o Pai Nosso, nós vemos o Deus que nos resgatou em Cristo Jesus, nos tirando da escravidão do pecado e nos oferecendo a liberdade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Através da morte de Jesus Cristo em nosso lugar, nós ganhamos vida. Nós que estávamos mortos somos agora levados para esse império da luz de Cristo Jesus. Nós somos completamente transformados. E é por isso que Jesus Cristo, ele aparece como o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que foi imolado, que morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter liberdade, do mesmo modo que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, que através do sacrifício de um cordeiro, cujo sangue foi aspergido nas portas, eles foram livres da escravidão. Em Coríntios, Paulo vai dizer, livre-se do fermento velho, para que a vossa massa não seja sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que morre no nosso lugar e nos permite agora sairmos das trevas, sairmos da escravidão e encontrarmos liberdade. Mas existe algo mais aqui. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Messias. Ele é aquele para quem foi prometido o trono de Davi eternamente. É a Ele que foi prometido o reino estabelecido. E é por isso que quando Jesus aparece anunciando a sua mensagem, ele diz, é chegado o reino de Deus, aquele reino que foi prometido para Davi, em Cristo Jesus se faz presente. Em Cristo Jesus se faz presente, e quando nós olhamos para o nosso Redentor, para o nosso Messias, nós vemos o nosso Rei. Ele é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. Mas como Paulo também nos ensina,
quando celebra a ceia, e ele diz, quando nós celebramos a ceia, nós comemos esse pão, nós bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a sua morte até que ele venha. Quando nós olhamos para o modo como olhariam os judeus para a palavra Pai, eles lembrariam da sua redenção no Egito, eles lembrariam da promessa de um reino de Deus. Quando nós olhamos para o nosso Pai, nós lembramos do nosso Redentor, Cristo Jesus, que morreu e nos deu liberdade, mas nós lembramos também do seu reino, do reino que Ele estabeleceu na terra, do reino que Ele implantou nessa terra, do reino que Ele inaugurou aqui e que através de nós Ele faz crescer. Quando nós olhamos para o nosso Pai, nós olhamos com profunda expectativa daquilo que vem à nossa frente, daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que nós vamos proclamar, daquilo que nós vamos realizar, até o dia que o nosso Redentor volte e finalmente estabeleça esse reino que nós ansiamos ver presente nessa terra, esse reino prometido, consumado aqui nessa terra. Como nós lemos em Hebreus, a esperança que está à nossa frente. Ele diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Existe uma volta do nosso Senhor, uma esperança e expectativa de que esse nosso Senhor, que reorienta a nossa vida, que muda a nossa história, Ele vai voltar para estabelecer o reino que foi prometido por Deus no Antigo Testamento. Para estabelecer a presença de Deus definitiva nessa terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, nosso coração se volta para Deus. Ele se volta para a nossa identidade. Ele relembra os nossos irmãos. Mas nasce no nosso coração uma esperança e um desejo de ver tudo aquilo que o Senhor tem por realizar nesse mundo, através da sua igreja, na expansão do seu reino, até o dia que Jesus Cristo volte. Olhar para frente enche o nosso coração de esperança. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, quando nós lemos a primeira sentença dessa oração, o nosso coração ele é completamente reorientado. Nós deixamos as nossas preocupações de lado por um momento, nós deixamos os nossos problemas de lado por um momento e nós nos voltamos devotos ao nosso Senhor em adoração por quem Ele é e o que Ele está prestes a fazer. Nós reorientamos a nossa oração, o nosso coração e as nossas expectativas. A adoração apresentada por Cristo Jesus aqui, nessa pequena sentença no início dessa oração, ela realinha a nossa vida com os propósitos de Deus, do jeito que a oração tem que fazer, do jeito que a oração do discípulo tem que fazer. Se eu pudesse sintetizar essa pequena sentença, Pai Nosso que estás no céu, tentando resumir tudo o que podemos aprender, é que nós, quando a citamos, nós olhamos para o alto, nós olhamos para dentro, nós olhamos para o lado e nós olhamos para frente, na expectativa de tudo o que Deus vai fazer. Clamar pelo Pai ajusta o nosso relacionamento com Deus, acalma a nossa alma, aquece os nossos relacionamentos e enche o nosso coração de esperança. Tudo o que nós queremos ver acontecer nessa terra será feito pelo nosso Pai. Essa é a oração do Pai Nosso. Esse é o início dessa oração. Essa é a reorientação que Ele nos ensina somente na primeira frase. O que nós vemos aqui, queridos, é a expressão do coração de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui é o próprio Senhor nos ensinando a orar como convém. Vamos orar?